Tinha 34 anos, era gerente de operações numa empresa de equipamento industrial no norte da Virgínia, e, durante muito tempo, achei que isso bastava. Acordava às 6, fazia café forte, dava um beijo à minha mulher e saía para mais um dia entre cadeias de abastecimento, armazéns e prazos. Não era uma vida vistosa. Era uma vida sólida. Eu orgulhava-me disso. Daniele, minha mulher, tinha 32 anos, trabalhava na coordenação de eventos e tinha aquele dom irritante de entrar numa sala e fazer toda a gente olhar para ela sem esforço. Gosto de ti assim, Nate. És constante. Fazes-me sentir segura. Levei isso a sério. Passei 10 anos a ser exatamente esse homem. O que trata das contas antes de haver contas em atraso. O que faz a revisão do carro, paga as faturas antes do prazo e resolve o que está para variar antes de se partir. A entrada da casa saiu quase toda do meu bolso, de poupanças que eu juntava desde os 20 e poucos. Meu pai dizia-me sempre que, se um homem não tem nada em nome dele, também não manda em nada. Eu ouvi-o. A escritura ficou no meu nome, a hipoteca ficou no meu banco, e passei meses a arranjar a casa com as minhas próprias mãos. Os pais dela gostavam de mim desde o início. Eu também gostava deles. Frank era um homem antigo, reformado dos Correios, sempre direito, sempre pontual. Gloria era doce, calorosa, dessas mulheres que ainda escrevem cartões à mão e cozinham como se a comida fosse uma forma de amar alguém. Durante anos, funcionamos. Ela era a faísca, eu era a base. Pelo menos era assim que eu via as coisas. Depois começaram os comentários, pequenos, soltos, sempre com um sorriso torto. Tu és tão previsível, Nate. Ficar em casa outra vez? Às vezes parece que a nossa vida já vem toda escrita. Ela começou a sair mais com colegas que eu nunca conhecia. Chegava mais tarde. Trazia um ar de cansaço e impaciência, como se a casa inteira lhe estivesse a apertar o pescoço. Eu fui ignorando. Até o jantar. Nesse sábado, os pais dela vieram de Richmond. Gloria passou o dia inteiro a cozinhar um assado. Eu pus a mesa com a louça boa do casamento. Acendi velas, deixei a sala de jantar impecável. Queria uma noite tranquila. Queria uma noite normal. Gloria foi a primeira a falar mal se sentou, com aquele jeito de mãe que nunca desliga. Nath, põe mais molho no prato. Tu come sempre pouco. Se eu comer mais, não me levanto da cadeira. Conversa. Um homem do teu tamanho aguenta. Frank pousou a tarte que tinha trazido da pastelaria de que Gloria gostava e olhou em volta com aprovação. Assim é que se janta. Mesa posta, comida a sério e gente sentada. Ainda há quem respeite isso. Sim, sim. Os 2 últimos cavalheiros civilizados da costa leste. E tu foste criada por 2 deles. Fui criada por uma mãe que cozinha demasiado e por um pai que acha que toda a gente deve chegar meia hora antes. E mesmo assim saíste-nos assim. Ainda bem. Alguém tem de trazer emoção à família. Estávamos a rir-nos quando o telemóvel dela vibrou. Ela olhou para o ecrã e eu vi logo. Foi rápido, mas vi. Aquela mudança no rosto. Aquele brilho. A mesma expressão que eu já não lhe vi em casa há muito tempo. Tenho de sair. Quê? Vou só sair um bocado. Agora? Sim, agora. Estás a gozar comigo. Não, Nate, não estou. Os teus pais estão aqui. Estamos a jantar. E continuam aqui quando eu voltar. Onde é que vais? Ter com uns amigos. Uns amigos? Sim. A meio do jantar, com a tua mãe e o teu pai à mesa, tu levantas-te e sais para ir ter com os amigos? Não compliques. Não compliques. Daniele, a tua mãe passou o dia inteiro a cozinhar. Querida, eu fiz isto com tanto gosto. Mãe, por favor, não comeces. Não, agora dizes claramente o que se passa. O que se passa é que eu estou farta Farta de quê? disto. Disto o quê? Desta vidinha arrumada. Desta casa perfeita. Destes jantares educados. De tudo ter sempre o teu ritmo, o teu plano, a tua maneira. Estás a falar da nossa vida como se fosse um castigo. Para mim já está a ser. Então diz antes isso. Diz a verdade. A verdade é que estou aborrecida, Nate. Estou a sufocar. Aquilo entrou-me no peito devagar, mas entrou fundo. 10 anos. 10 anos a construir tudo ao detalhe. E ela disse aquilo como quem fala de uma peça de mobília de que já se cansou. Daniele, vê lá como falas com o teu marido. Ah, eu não tenho 12 anos. Não, mas tens idade para mostrar respeito. Respeito. E alguém me respeita a mim quando me enfiam sempre no papel da mulher certinha, da esposa de vitrina, da boneca doméstica? Ninguém te pôs nesse papel. Tu escolheste esta vida comigo. E agora já não a quero da mesma maneira. E resolves isso assim? Levantaste e sais? Resolvo como eu quiser. Se passares aquela porta, não me peças depois para fazer de conta que não aconteceu nada. Ela parou meio segundo. Só meio segundo. Eu vi ali uma hipótese mínima de ela recuar. Morreu logo a seguir. Eu não te estou a pedir para fingires. Estou a pedir-te para acordares. Pegou no casaco e saiu. A porta bateu com tanta força que as molduras no corredor abanaram. Ficamos os 3 na sala de jantar, de repente ridículos,
com os pratos servidos e um silêncio que parecia ocupar mais espaço do que a mesa toda. Eu nem sei quem é esta rapariga, A culpa não é sua, Gloria. mas é minha filha. Nath, Diga. o que ela fez foi uma vergonha. Eu sei. E tu não mereceste isso. Não consegui responder logo. Tinha a garganta fechada. Gloria pegou no guardanapo e apertou-o nas mãos como se ainda pudesse salvar o jantar. Desculpa. Não me peça desculpa. A sério. Filho, não deixes que isto te encolha. Levei-os à porta. Gloria virou-se para trás antes de entrar no carro, com os olhos úmidos. Frank pousou minha mão no ombro com firmeza. Depois foram-se embora. Fiquei a olhar para as luzes traseiras até desaparecerem. Quando voltei a entrar, a casa parecia vazia de um jeito novo. Olhei para os pratos, para as velas, para a comida a arrefecer, e percebi que se ficasse ali, ia acabar por limpar a mesa e engolir aquilo tudo como tinha engolido tanta coisa antes. Peguei nas chaves e saí. A chuva começou a cair a sério quando apanhei a Route 50. Os limpa-parabrisas mal davam conta. Eu conduzia com a voz dela martelar-me na cabeça. Estou aborrecida. Estou a sufocar. Quando vi a fila à porta do clube, já ia com o maxilar apertado de um lado ao outro. Entrei encharcado. O baixo bateu-me no peito. Luzes de neon, cheiro a perfume caro, álcool, suor, corpos colados uns aos outros. E depois via. Daniele estava junto a uma mesa alta, a rir-se como se tivesse deixado a pele antiga em casa. Uma mão no tampo, a outra pousada com demasiada facilidade no braço de um homem alto. Havia outro ao lado e um terceiro mais atrás. Os três pendurados nela como se ela fosse o centro da noite. A mulher que me dizia odiar confusão, música alta e sítios cheios parecia ali completamente à vontade. Foi isso que me doeu primeiro, não foi ela estar ali. Foi ela parecer mais viva ali do que comigo em anos. Daniele. Então vieste mesmo. O homem alto virou-se para mim com um sorriso de canto. Tinha aquele ar estudado de quem quer parecer descontraído enquanto mede a sala toda. Era Gavin. E tu és? Sou o marido dela. O outro, com uma gargalhada curta e insolente, encostou-se à mesa como se aquilo divertisse mais do que devia. Chamava-se Owen. Isto promete. Calma. Este é o Gavin, este é o Owen. E o outro é o Trent. É o meu grupo. O teu grupo. Sim, Desde quando? desde que comecei a sair com pessoas que sabem divertir-se. Saíste do jantar dos teus pais para isto. Saí do jantar porque não me apetecia ficar. A tua mãe passou o dia inteiro a cozinhar. E eu não lhe pedi para fazer. O teu pai conduziu 2 horas. E vai conduzir outras 2 para casa. A vida segue. Tu ouves-te quando falas. Ouço. Pela primeira vez em muito tempo, ouço-me muito bem. Disseste-me que ias ter com amigos. Não disseste que vinhas para aqui com 3 gajos que eu nunca vi na vida. Não tenho de te pedir autorização para sair. Não é autorização. É respeito. Amigo, estás um bocado intenso para um sábado à noite. Eu não te perguntei nada. Também não precisas de vir fazer uma cena. Cena. A cena foi ela levantar-se da mesa com os pais presentes e sair como se estivéssemos todos a atrapalhá-la. Por que estavam? Daniele, O quê? olha para mim e responde-me sem joguinhos. Queres estar aqui com eles em vez de estares comigo? Ela olhou-me mesmo nos olhos. Nem disfarçou. Nem amaciou a resposta. Quero. Aquilo fez-se silêncio cá dentro. Curto. Gelado. Depois ouvi palmas lentas do lado do Owen. Pronto. Já tens a tua resposta. Não te metas. E se meter? Experimenta. Estás a ver. É sempre isto contigo. Achas que tens de controlar tudo. Não. Acho que, se ainda és minha mulher, tens de agir como tal. Talvez esse seja o problema. Não vi o golpe a vir. Veio de lado, seco, forte, atrás da cabeça. O mundo deu um clarão branco e fugiu-me meio passo debaixo dos pés. Alguém me empurrou. Alguém se riu. E alguma coisa antiga em mim acordou de repente. Antes do fato, antes da hipoteca, antes das reuniões e dos relatórios, houve anos em que eu treinava boxe perto de Fort Myer. O corpo lembrou-se antes da cabeça. Virei-me e acertei no Owen em cheio. Ele caiu contra a mesa. Gavin veio a seguir, e eu apanhei-o limpo no maxilar. O Trent entrou na confusão, cadeira a raspar, copos a partir, gente a gritar. Levei um na cara, senti logo sangue no lábio, dei outro de volta. Durante aqueles segundos, no meio da confusão toda, só tive uma certeza. Eu não ia continuar a ser o idiota obediente da minha própria vida. Nath, para. Agora é que queres que eu pare. Um golpe pesado entrou-me nas costelas. Outro apanhou-me de lado. O chão veio contra mim num instante. Depois vi seguranças, luzes vermelhas e azuis, vozes aos gritos e mãos a afastarem gente. Quando me meteram na maca e o ar frio da rua me bateu na cara, tinha o lábio aberto, a cara a arder e as costelas em brasa. Mesmo assim, sentia-me mais direito do que me sentia há muito tempo. Na ambulância, com o sangue a secar na boca e o telemóvel pesado no bolso, só pensei numa pessoa. Wes.
Porque há momentos em que um homem percebe que não precisa de mais emoções. Precisa de um amigo que saiba exatamente o que fazer a seguir. Acordei no hospital com o zumbido das luzes por cima da cabeça, o gosto a sangue seco na boca e as costelas tão apertadas que até respirar parecia trabalho. Tinha a cara inchada, a visão torta de um lado e um monitor ao lado da cama a apitar com uma calma irritante. Daniele não tinha aparecido. Esperei nas primeiras horas. Depois deixei de fingir que estava só atrasada. Não houve chamadas. Não houve mensagens. Não houve um único sinal. Fiquei deitado a olhar para o teto e a ouvir outra vez a resposta dela no clube. Quero estar aqui com eles em vez de contigo. Foi nessa madrugada, com o corredor em silêncio e a dor a latejar debaixo da medicação, que me caiu a ficha. Se ela tinha sido capaz de sair à frente dos próprios pais sem pestanejar, também era capaz de usar a minha casa como quisesse enquanto eu estava preso naquela cama. Na manhã seguinte, Wes apareceu. Não precisei de lhe explicar muito. Olhou para mim, olhou para o quarto vazio e percebeu logo que Daniele não tinha posto lá os pés. Eu disse-lhe o essencial. Não queria confronto, não queria heroísmos, não queria confusão. Queria olhos na casa. Queria tudo registrado. Quem entrava, quem saía. Horas. Fotos. O gênero de trabalho que um homem como Wes fazia sem fazer perguntas inúteis. Ele assentiu e foi-se embora como quem já tinha começado antes mesmo de eu acabar a frase. Reese, a enfermeira do piso, entrou na minha rotina a seguir. Cabelo escuro apanhado, olhar atento, humor seco. Não me tratou como um inválido nem como um coitado. Isso ajudou mais do que ela imagina. Trazia comprimidos. Verificava ligaduras, controlava hematomas e, de vez em quando, arrancava-me um meio sorriso com aquele ar de quem já viu de tudo e já não se impressiona com homens orgulhosos partidos ao meio. Daniele continuou sem aparecer, nem uma vez. Ao fim de alguns dias, eu já conseguia andar devagar com apoio. E o mais estranho foi isso. Durante pequenos intervalos, eu deixava de pensar nela, não por perdão, não por paz. Só porque o corpo estava ocupado a recuperar e a cabeça, pela primeira vez, começava a perceber que o pior talvez não fosse perdê-la. O pior tinha sido continuar a aceitá-la assim durante tanto tempo. Voltei para casa com uma bengala numa mão e os pontos ainda a repuxarem minha cara. Esperava tensão. Esperava frieza. Não esperava uma armadilha montada com aquele cuidado todo. Daniele já estava sentada à mesa da cozinha. Costas direitas. Cabelo impecável. Um maço de papéis alinhado à frente dela como se tivesse passado a manhã inteira a ensaiar a cena. Nem levantou logo. Limitou-se a olhar para mim como quem avalia danos num carro depois de um acidente. Já voltaste. Moro aqui. Precisamos de resolver isto. Empurrou os papéis na minha direção. Baixei os olhos. Petição de divórcio. Ou aceitas os meus amigos homens, ou acabou. Ela disse aquilo com um meio sorriso. Não nervoso. Convencido. Como se eu já estivesse encurralado e ela só estivesse à espera de me ver escolher o joelho em vez da coluna. Tu não foste ver-me ao hospital. O sorriso dela vacilou. Não muito. Só o suficiente para eu perceber que não estava à espera dessa abertura. Eu estive ocupada. Ocupada. Isto tudo foi um caos. 5 dias. Nath, 5 dias. Nenhuma chamada. Nenhuma mensagem. Nenhuma pergunta. tu foste àquele clube porque quiseste. E tu ficaste longe porque quiseste. Não me atires isso pra cima. Tu perdeste o controle. Eu fui parar ao hospital depois de ir buscar a minha mulher. Tu aproveitaste esse tempo para preparar papéis. Eu aproveitei o tempo para pensar. Pensaste depressa. Eu pensei com clareza. Engraçado. Clareza foi uma coisa que te faltou no jantar com os teus pais. Não voltes a usar os meus pais contra mim. Não preciso. Tu fizeste isso sozinha. Ela endireitou-se mais na cadeira. O tom mudou. Ficou mais duro. Mais frio. Voltou ao plano inicial. Eu não vou cortar pessoas da minha vida por tua causa. Pessoas. Sim, amigos. Amigos que aparecem no escuro, te cercam e me batem por trás. Estás a exagerar. Estou? Estás. Porque o verdadeiro problema aqui és tu. És possessivo. És rígido e queres controlar tudo que eu faço. Não. O verdadeiro problema é que tu achaste que eu ia continuar a aceitar tudo. O verdadeiro problema é que tu não percebes que eu tenho direito à minha própria vida. Casada comigo, tinhas. À custa do meu respeito, já não. Então assina. Ela disse aquilo devagar, saboreando. Tinha certeza de que eu ia hesitar. Tinha certeza de que eu ia discutir, implorar, negociar, tentar outra vez encontrar um meio termo para salvar uma coisa que ela já tinha posto a arder. Uma assina se és assim tão homem. Puxei a cadeira e sentei-me devagar. As costelas morderam logo. Ela reparou. Vi-lhe o brilho nos olhos. Não era preocupação. Era cálculo. Estava à espera de ver fraqueza. Peguei na caneta. Sabes que não vais fazer isso. Sei. Vais falar. Vais pedir para resolvermos.
É o que tu fazes sempre. Isso fazia o Nate antigo. Não me tentes intimidar com teatro. Teatro trouxeste tu para a mesa. E assinei, sem pausa, sem discurso. Sem olhar para a cara dela outra vez. Só a ponta da caneta no papel e o meu nome onde ela achava que eu nunca teria coragem de o pôr. Quando levantei a cabeça, a expressão dela já tinha caído. Foi rápido, mas eu vi tudo. A segurança a falhar. O sorriso a morrer. Os olhos a correrem da assinatura para mim como se ainda houvesse alguma forma de desfazer aquilo. Espera. Já está. Tu vais simplesmente desistir. Não estou a desistir. Estou a sair. Estás a agir por orgulho. Não. Orgulho foi o que me manteve aqui tempo demais. Nós podemos resolver isto. Tu podias ter começado por aparecer no hospital. Eu estava assustada. Assustada o suficiente para não me visitar, mas não assustada o suficiente para me entregar divórcio assim que entrei em casa. Não sabes o que eu senti. E tu não quiseste saber como eu estava. Eu senti-me encurralada. Então devias reconhecer a cara de alguém que também esteve. Ela tentou mudar de tom. Ombros mais baixos. Boca a tremer. Lágrimas a chegar demasiado depressa para serem verdadeiras. Eu só precisava de espaço, Nate. Espaço não se pede com ultimatos. Eu estava sobrecarregada. Estavas organizada. Isso é cruel. Cruel foi o silêncio. Então é isso. Acabas um casamento assim? Não. Tu acabaste-o antes de eu pegar na caneta. Vais arrepender-te. Quando é a audiência? Essa pergunta acertou-lhe em cheio. Mais do que qualquer acusação. Mais do que qualquer grito. Porque ali percebeu que eu não estava a encenar força. Eu já tinha saído dali por dentro. Tu estás mesmo a falar a sério. Assinei a sério. Não vais encontrar ninguém que te aguente como eu. Guarda essa frase para o advogado. Estás a fazer de mim a vilã. Não preciso. Tu fazes isso sozinha. As lágrimas secaram-lhe quase instantaneamente. O rosto fechou. A máscara voltou ao sítio. Fiquei a olhar para ela um segundo e percebi uma coisa simples. O que a tinha assustado não era perder-me. Era perder o controle da cena. Levantei-me com a bengala e passei por ela. Não me chamou. Não pediu desculpa. Não tentou tocar-me. Só ficou ali, em silêncio, a olhar para os papéis que ela me tinha posto à frente como se eu fosse dobrar. E foi esse silêncio que acabou de me curar do resto. No corredor, senti o telemóvel vibrar no bolso. Era Wes. Não abri logo. Mas não precisei. Sabia o que vinha aí. Enquanto ela montava ultimatos na minha cozinha, ele tinha estado a fazer exatamente o que eu lhe pedi. Ver. Esperar. Registrar. E, pela primeira vez, desde a noite do clube, tive a certeza de uma coisa. O próximo golpe não ia sair da raiva. Ia sair das provas. 3 meses depois, entrei no tribunal do condado de Arlington e senti um frio pior do que o do hospital. No hospital, ao menos, eu sabia exatamente onde doía. Ali, a dor vinha de outro sítio. Daniele estava de branco. Não de um branco inocente. De um branco calculado. Parecia pronta para um almoço beneficente. Não para ver a própria história desfazer-se em público. O advogado dela começou com aquela voz lisa de quem já ensaiou tudo ao espelho. Pegou nos meus horários, no meu trabalho, no meu jeito quieto, e tentou montar uma história em que eu era um marido ausente, frio, quase cruel. Segundo ele, Daniele tinha passado anos a definhar num casamento solitário e só procurar a companhia quando deixou de se sentir vista. Eu nunca quis magoar ninguém. Eu só queria sentir que existia pra alguém. O Nate estava sempre a trabalhar, sempre a planear, sempre longe, mesmo quando estava em casa. Eu sentia-me sozinha no meu próprio casamento. Fiquei a olhar para ela enquanto dizia aquilo. A mesma mulher que não apareceu uma única vez no hospital agora queria ser a mulher abandonada da história. A mesma mulher que saiu da frente dos próprios pais para ir para um clube agora falava como se tivesse passado anos a pedir migalhas de atenção. O advogado dela pediu metade dos bens. Pediu metade da casa. Pediu equidade com a segurança de quem acha que basta falar com calma para parecer honesto. Quando chegou a nossa vez, o meu advogado fez o contrário. Nada de teatro. Nada de voz embargada. Só disse à juíza que havia provas a contradizer diretamente a versão apresentada por Daniele. Foi então que Daniele olhou para mim, de verdade. Pela primeira vez naquela manhã. Nesse instante, Wes entrou. Fato escuro, ombros direitos, o mesmo rosto firme de sempre. Não vinha com raiva. Vinha com factos. Sentou-se, prestou juramento e contou o que fez nas noites em que eu ainda estava a recuperar. Observou, esperou, registrou. O meu advogado pediu autorização para mostrar as imagens. A juíza assentiu. A primeira fotografia apareceu no ecrã e a sala mexeu-se logo. Daniele na minha cozinha, a rir, copo na mão, gente por todo lado, como se a minha casa fosse um bar improvisado. A segunda fez um murmúrio crescer. Daniele sentada no colo do Gavin, os braços à volta do pescoço dele, completamente à vontade. A terceira matou o resto. Daniele em cima dele no sofá da minha sala, aos beijos.
dentro da casa que eu pagava, enquanto eu estava de costelas rachadas numa cama de hospital. Isso está a ser tirado do contexto. Ninguém acreditou nela. Eram amigos a apoiar-me. Nem ela acreditou nessa frase quando a disse. Vi-lhe isso na cara. O advogado dela ainda tentou levantar-se, ainda tentou travar o golpe, mas já era tarde. A juíza continuou a olhar para o ecrã com a expressão de quem já tinha ouvido o suficiente. Wes não mudou de tom. Explicou que a festa foi até tarde, que havia vários convidados, que a música estava alta, que ele documentou tudo do lado de fora da propriedade. E acrescentou um detalhe pequeno, mas mortal. As persianas não foram fechadas nenhuma vez. Foi isso que mais me bateu. Não a imprudência, a certeza. Daniela estava tão convencida de que ninguém ia olhar que nem se deu ao trabalho de esconder. A juíza inclinou-se para a frente, olhou para Daniele e desmontou a versão dela em poucas palavras. Não precisou de a humilhar. As imagens já tinham tratado disso. Daniele abriu a boca, fechou, voltou a tentar. Não saíram lágrimas. Não saiu discurso. Saiu só o vazio de quem percebe, tarde demais, que o palco acabou. Depois veio a decisão. Conduta conjugal comprovada. Casa de Arlington e principais bens atribuídos a mim. Daniele sem direito à metade que tinha pedido. O martelo bateu. Seco. Curto. Final. Não senti triunfo. Nem vontade de olhar para ela. Senti só uma coisa estranha e limpa pousar a mim no peito. Alívio. Como se alguém tivesse finalmente desligado um ruído que me acompanhava há meses. 2 horas depois, eu e Wes estávamos num diner na Wilson Boulevard, sentados na mesma cabine gasta, com café mal à frente e chuva fina na montra. O tribunal já tinha acabado, mas eu ainda sentia a pancada do silêncio depois do veredito. Fizeste um trabalho do caraças. Wes desvalorizou como sempre faria. Disse-me, à maneira dele, que não houve genialidade nenhuma. Só houve gente bêbada, descuidada e convencida de que o mundo inteiro estava distraído. Entrou, viu, esperou, registrou. Foi só isso. Ela nunca pensou que alguém fosse verificar. Ele respondeu, no jeito seco dele, que é precisamente aí que pessoas assim falham. Quando acreditam demais na própria narrativa, deixam de proteger as saídas. Fiquei a olhar para o café um instante. Eu não queria destruí-la. Wes não me deixou levar essa culpa. Fez-me perceber, sem rodeios, que uma coisa é destruir alguém. Outra é deixar que os atos dessa pessoa apareçam à luz. Quem a enterrou no tribunal não fui eu. Foi o que ela fez quando achou que ninguém estava a ver. Depois disso, a vida dela começou a encolher depressa. Soube que voltou para a casa dos pais por algum tempo. Não como filha querida, como problema. Gloria, pelo que me contaram, mal conseguia olhar para ela nas primeiras semanas. Daniele tentava falar. Gloria levantava-se e saía da divisão. Frank foi mais direto. Disse-lhe que tinha envergonhado a família e que, desta vez, ninguém ia limpar a sujidade por ela. Gavin desapareceu assim que a decisão saiu. Owen e Trent fizeram o mesmo. Todo aquele grupo que parecia tão sólido debaixo de neon dissolveu-se em dias. Afinal, eram ótimos para rir, beber e encorajar más decisões. Para ficar quando vinham as consequências, não serviam. 1 mês depois de o divórcio estar fechado, Daniele mandou-me uma mensagem. Cometi o maior erro da minha vida. Podemos falar? Li. Esperei 10 segundos. Apaguei. Dias depois. Tentou outra vez. Tu não percebes o que eu estava a passar. Eu sentia-me invisível no nosso casamento. Precisava de me sentir viva. 10 anos não significaram nada para ti. Significaram tudo para mim. Foi por isso mesmo que não respondi. Se não tivessem significado nada, talvez fosse mais fácil. Mas significaram. E exatamente por isso não havia conversa possível. Mais tarde, por uma colega dela, Megan, soube de uma peça que me faltava. Daniele já ia àquele clube havia quase 4 meses antes da noite do jantar. 4 meses. Não foi um impulso. Não foi um descontrolo. Não foi uma noite. Foi construção. 4 meses a montar uma vida paralela enquanto eu ficava em casa a achar que atravessávamos só uma fase ruim. 4 meses a vestir o casamento quando lhe convinha e a tirá-lo quando queria brincar a outra pessoa. Megan ainda tentou avisá-la. Daniele riu-se. Disse que eu nunca teria coragem de sair. Essa parte ficou comigo. Ela não apostou só contra o casamento. Apostou contra mim. Apostou que eu era previsível ao ponto de aceitar tudo. Apostou e perdeu. Eu fiz o que tinha de fazer. Atirei-me ao trabalho. Aceitei um cargo maior, com mais responsabilidade e melhor salário. Voltei ao ginásio com regularidade. Há um cansaço físico que limpa a cabeça melhor do que qualquer conselho. Eu e Wes transformamos o diner num hábito de quinta-feira. Mesma cabine. Mesmo café terrível. Ele nunca trazia o assunto à mesa a menos que eu o fizesse primeiro. É assim que se reconhece um amigo para a vida inteira. Cerca de 1 mês depois do divórcio, voltei ao hospital de Arlington com um pequeno ramo de lírios de outono na mão.
Desta vez entrei de pé, sem bengala, sem pontos, sem raiva a ferver por baixo da pele. Reese estava no posto de enfermagem. Quando me viu ali, percebeu logo ao que eu vinha. Não me salvou com frases bonitas, nem me tratou como um homem partido. Foi uma das poucas pessoas daqueles meses que soube estar perto sem invadir. Convidei-a para jantar num lugar calmo. Ela aceitou com um sorriso pequeno, sem fazer disso uma cena maior do que era. Fomos a um sítio discreto em Old Town, comida boa, conversa limpa. Não lhe despejei o meu casamento falhado em cima da mesa. Ela também não me tratou como um relatório clínico ambulante. Falamos como duas pessoas cansadas o suficiente da confusão para reconhecer o valor de uma noite calma. Quando voltei para casa depois desse jantar, a casa já não me pareceu vazia. Pareceu-me minha. Pintei a sala de jantar de azul marinho, uma cor que Daniele teria rejeitado no segundo em que a visse. Tirei o que era dela das paredes. Pendurei fotografias minhas com Wes dos tempos do exército. Montei uma pequena oficina na garagem. Comecei a recuperar um Jeep CJ7 antigo que encontrei num leilão de espólio. Havia qualquer coisa certa em sujar as mãos de óleo e ferrugem para pôr uma máquina velha a funcionar outra vez. Não era metáfora. Era só trabalho. E isso chegava. Um mês depois, Frank ligou-me. Nath, Frank, só queria saber como estás. estou melhor. A Glória sente a tua falta. Fiquei calado. É sempre bem-vindo à nossa mesa. Obrigado. Cuida de ti, filho. A chamada foi curta. Mesmo assim, ficou comigo o resto do dia. Daniele acabou por ir para um apartamento pequeno do outro lado da cidade. Ficou no mesmo emprego. Vida menor. Casa menor. Noites mais quietas do que ela provavelmente imaginava quando confundia caos com liberdade. Pelo que eu vi, o clube perdeu graça depressa quando deixou de haver uma vida estável para desafiar. A rebeldia fica bem em discurso. Paga mal as contas. Durante muito tempo, Daniele confundiu paciência com fraqueza. Confundiu estabilidade com estupidez. Confundiu silêncio com incapacidade de reagir. O erro dela não foi só o clube, nem só os homens, nem só a traição. O erro dela foi olhar para um homem calmo e achar que, por ele não gritar, nunca iria embora. Quando me pôs aqueles papéis à frente, queria ver-me dobrar. Queria desespero. Queria negociação. Queria um Nate antigo. O que limpava estragos que não tinha feito. Em vez disso, dei-lhe uma assinatura. E foi ali que tudo mudou. Não para ela. Para mim.